E hoje nós queremos repartir uma palavra com você, nosso Tadel da Alegria. Que maravilha, que palavras poderosas, né? Estamos saindo de uma sequência de palavras com o nosso pastor Eloy, pregando sobre o livro de Atos, as igrejas perseguidas. Quero dizer para você, querido, não tenha medo, não se intimide diante do que está acontecendo. Certamente tudo isso já está contribuindo para o bem de nós aqui, os irmãos, você aí, irmão, que ama a Deus. Então, eu quero aqui, nesta oportunidade do Tadel da Alegria, pegue sua Bíblia em casa, pegue seu caderno, eu quero que você anote, eu quero que você grava essa palavra na tábua do teu coração. O último Tadel que nós tivemos ministrando, nós tivemos falando sobre fundamentos familiares. E eu acredito, eu tenho caminhado aí visitando alguns irmãos e eles têm falado de quão bom tem sido esse tempo. Quero dizer para você que eu tenho ouvido muitos jovens falando e dizendo: eu gostaria de ficar mais tempo em casa com os meus pais, eles têm sido muito precioso esse tempo. Que maravilha! Quero compartilhar com você essa palavra, Eclesiastes capítulo 3, vai chegando aí, vai abrindo a sua Bíblia, capítulo 3, no versículo 11. Isso aqui foi um tempo sozinho meu, né? Deus tem ministrado muito ao meu coração, essa palavra foi me dada lá atrás, há um tempo. Ele diz assim no versículo 11: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, eu assim estou um pouco preocupado, porque eu acredito que a sua preocupação para esse tempo agora é justamente em saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Eu, olhando para essa palavra, Salomão, ele escreveu 3 livros, né? Ele foi o sucessor do seu pai, Davi. Davi queria muito construir ali a casa, o templo do Senhor, mas não lhe foi permitido. E, no entanto, Salomão teve a oportunidade, porque o povo estava muito próspero, o povo tinha muita riqueza, o povo tinha muitos recursos. E Salomão foi a pessoa escolhida. Deus não permitiu Davi construir. Davi estava preocupado, dizendo: eu quero fazer uma casa para o meu Senhor, eu habito numa casa painelada, linda, maravilhosa, eu quero fazer algo, meu Senhor está lá numa tenda. E Deus não permitiu e disse: não, você é um homem de sangue, deixa para que teu filho possa construir. E sabe, a gente vê Salomão surgindo e ele escreve 3 livros. O primeiro deste livro é o livro de Provérbios, e no Provérbios você vai ver um jovem, né? Ele está cheio no arrobo juvenil, ele está dando conselho para os seus filhos, para os jovens da sua idade. Ele está dizendo: jovens, eu tenho a sabedoria, busque a sabedoria, ata o teu pescoço, escreve essa sabedoria nas tábuas do teu coração. Esse livro de Provérbios, querido, que ele escreve, ele é tão lido hoje pelos judeus, né? A história diz que os judeus ainda hoje, do capítulo 1 até o capítulo 15, eles têm titulado esse livro como o livro da sabedoria profunda para adquirir riquezas e habilidade para construir coisas alcanduradas. E o judeu ainda se dedica nas leituras fiéis desses versículos, para você ver a profundidade desse texto. Quanta sabedoria! Salomão escreve esse livro, depois ele escreve um outro livro chamado de O Livro de Cantares. Aí você vai ver um homem apaixonado por uma sunamita, encantado com uma mulher. E todas as vezes que a Bíblia fala de mulher, ela está se referindo à igreja. E isso tipifica o relacionamento dele com a sunamita, o relacionamento de Cristo, que é o Rei da Glória, conosco que somos a igreja. E ele fica tão apaixonado por essa sunamita. Da mesma forma, Cristo também é apaixonado. Então, ele escreve esse livro de Cantares. E aqui em Eclesiastes, eu acredito que Salomão já estava aí na crise da maturidade, com seus 40 e poucos anos, e ele estava agora já mais exigente. Eu acredito que quando ele escreveu esse texto, né, aqui diz que ele começa dizendo: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra.
tempo de nascer, de morrer, de plantar. Ele começa a trazer questionamentos sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade. Ele está confuso, agora ele tem dúvidas, ele está tão confuso que ele começa a lembrar de coisas que ele fez. No capítulo 2, se você volta um pouquinho aí, que está com a sua Bíblia aberta, olha só o que ele diz. Ele diz assim: eu disse a mim mesmo, versículo 1 do capítulo 2, vamos prover-nos de alegria. Procurei ser feliz, mas também isso é vaidade. Concluí que o riso é tolice. Olha quanta coisa esse homem está questionando. Ele está dizendo que agora até a alegria parece ser tolice. Há uma exigência dentro dele a qual ele não sabe lidar. Ele está confuso com seus sentimentos. Ele está confuso com as suas emoções. O que eu entendo? A alma dele está desesperada e ele diz: parece que para onde eu vou não tem mais paz, eu não consigo alegria. Eu estou aqui concluindo que até o riso é tolice, é vaidade. Eu estou concluindo também que no meu coração eu vou me entregar ao vinho. Olha só, em Provérbios ele diz para os jovens: não sejam dados ao vinho, porque isso não vai ser bom, o final vai ser triste. Mas agora ele está dizendo: eu vou me entregar ao vinho para ver se eu descubro algum tipo de felicidade. E sabe, querido, deixa eu te falar, esse homem vai falando de tantas coisas alcanduradas. Ele chega aqui no versículo 6, ele diz assim: fiz para mim tanques de águas, para com eles regar os bosques que revidenciam as árvores. Comprei escravos, vendi escravo, tive muitas mulheres, ele diz no versículo 8, amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores, de cantora e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ou seja, esse homem aparentemente ele tem tudo, mas ele está se questionando e dizendo: falta alguma coisa. Sabe, queridos, deixa eu te falar. Nós chegamos em um tempo onde nós adquirimos muitas coisas, onde o Senhor tem nos fartado, onde nós temos assim desfrutado de tantas benécias, de tantos prazeres. Mas agora, para esse tempo, é um tempo onde a liderança está sendo lapidada. Você que é líder, eu quero dizer para você, é um tempo onde o Espírito Santo está clamando dentro de você, que ele quer relacionar com o seu espírito, ele quer transcender as vontades adoecidas da sua alma. O que eu concluo aqui nesse texto é que nós vemos um Salomão maduro, um Salomão agora que está passando dos seus 40, crise da maturidade, uma crise existencial, e ele não sabe ter resposta para isso. Ele está dizendo: alguém pode me ajudar? Para onde é que eu vou buscar ajuda? Eu não sei mais o que tem valor. Ele está tão desesperado que ele chega a dizer assim: eu já não tenho mais certeza se a alma do homem sobe ou se ela desce. Eu não sei mais distinguir entre a alma dos animais e a minha alma. Qual o destino? Olha quanta confusão, olha a incógnita que esse homem está vivendo. Querido, sabe o que isso fala? Para esse tempo, Deus está podando nossas vidas. Para esse tempo, Deus está removendo algumas muletas das nossas vidas e nos levando a uma crise de maturidade. Eu posso ver no seu coração, líder de célula, esse tempo na sua casa, esse tempo se resguardando, esse tempo cuidando, você, sabe, crescendo, você tendo um bom tempo na palavra, você tendo questionamentos reveladores do que pode ser melhor para a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando nós voltarmos a nos encontrar reunidos aqui no templo, rapaz, nós vamos estar numa explosão de alegria, numa explosão de sabedoria, de maturidade, e o inimigo vai dizer: não adiantou nada eu trazer tudo isso, não adiantou nada eu colocar tudo isso. Eles estão mais maduros, eles estão mais para cima, eles estão mais cheios da graça. Não adiantou. E realmente é perca de tempo que o inimigo está trazendo. Eu quero dizer para você, esses dias Deus está colocando questionamentos no seu coração. À medida que você vai dando resposta, líder de célula, anfitrião, auxiliar, à medida que você está dando resposta para Deus desses anseios da tua alma, eu vejo aqui uma alma desesperada, questionando, levando Salomão, o grande rei, a se questionar. E sabe, queridos, uma coisa é certa: quando eu olho a vida desse homem que
ganhou tudo. Esse homem que encantou a rainha de Sabá, esse homem que despertou nações para suas riquezas que ele havia acumulado. Eu vejo um homem agora dizendo: parece que eu conquistei tudo, mas está me faltando algo. Sabe o que é isso, querido? É saber lidar com as exigências de uma alma adoecida. Para esse tempo, eu sei que tem muitas pessoas desesperadas, não sabendo lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Esse é um tempo onde Deus está transcendendo as vontades adoecidas da alma, substituindo pela vontade do Espírito, o Espírito Santo em comunhão com o teu Espírito. Esse Espírito que foi recriado, nós precisamos de aprender isso. Você que é líder, eu vou te dar aqui um segredo para vencer isso que Salomão estava tendo dificuldade. Talvez você esteja aí, esteja se questionando, e aí você também já deve ter entrado nesse labirinto aqui de confusão. Talvez você está dizendo: eu já ouvi tantas coisas, um diz uma coisa, o outro diz. Deixa eu te falar, existe uma voz que é a única, que é exclusiva, que clama dentro de você. É a voz que vem do teu espírito recriado. E essa voz, ela só se identifica com a palavra. Ninguém mais pode dar norte dentro de você. Vozes confusas que vêm de fora não pode nortear a sua vida não, líder. Deixa que a palavra norteie a sua vida. Ei, é com você mesmo que eu quero falar. Eu quero dizer para você: deixa as palavras que saem desse altar, deixa as palavras que saem do teu tempo sozinho falar o teu coração, despertar o teu espírito. Porque, queridos, se você ficar dando muito ouvido para muitas informações, para muitas orientações de fora, a sua alma entrará em desespero. E eu digo para você, esse tempo, para esse momento, é um tempo de aquietar sua alma, é um tempo de andar no Espírito, é um tempo de desfrutar dessa comunhão com o Espírito. Salomão aqui, nesse texto, está em um grande desespero. Mas olha, eu quero levar você agora para um momento daquilo que o pai dele está vivendo. Olha o contraste, é um contraste aqui. Salmo 131 é uma palavra de contraste. O pai dele, Davi, está numa situação desesperadora, mas o pai tem habilidade, ele sabe como lidar com a sua alma. Querido, quando um crente aprende que a vida no Espírito é mais valorosa do que a vida da alma, ele está dizendo para ele mesmo: eu aprendi que depois da queda, a minha alma nunca mais foi a mesma. Há um desespero na sua alma, há uma aflição na sua alma. A sua alma busca desesperadamente algum tipo de subsídio no seu espírito para que ela possa se alegrar. E quando ela se depara que você está no meio de uma reclusão, que você tem que ficar na sua casa, que você não pode sair, que isso, aquilo, outro, você entra no desespero, ela quer se desesperar, mas eu digo para você, a saída está aqui. Deus está dando resposta para você, líder. Não fica preocupado, não fica desesperado. Aprenda a lição com Davi. Salomão aprendeu muitas coisas com o pai, mas eu acredito que ele esqueceu essa lição mais importante. O pai dele, Davi, no Salmo 131. Abra comigo, eu vou dar um tempinho para você. Você está aí folheando, então anota somente para a gente ganhar tempo, que aqui está gravando, está ao vivo para o teu coração. Então vamos ganhar tempo. Salmo 131, anota aí, versículo 1. Olha só o que ele diz. Só o título na sua Bíblia, na minha está dizendo assim: Salmo de Davi quando esse perambulava pelo deserto. Querido, a alma não gosta de deserto. Davi está fugindo. Ele está fugindo aqui nesse salmo de Saul. Saul está querendo matar, está querendo acabar com a vida dele. Davi está fazendo bem para aquele cara e ali ele está retribuindo com uma paga de acertar uma lança nele, de encravar uma lança. Mas olha o que ele diz no tempo da fuga. Ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Olha o que ele vai falar, ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Olha só, esse cara, ele sabe como colocar a alma dele no lugar.
Ele sabe como lidar com essa questão de alma. Davi não é um crente que se deixa mover pela alma. Ele é um crente que se deixa mover pelo Espírito. Ele é um dos maiores líderes, um dos maiores reis de Israel, porque é um cara que anda pelo Espírito. Ele se move pelo Espírito. Ele sabe que o seu espírito é recriado e ele sabe que tem uma alma que precisa de transformação todos os dias. Ele entra em diálogo, ele começa a orientar essa alma. É um tempo para você, líder, aprender a colocar a alma no seu lugar, a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. É um tempo para isso. Ele diz: eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma. Você vai ver várias vezes Davi dizendo: oh, minha alma, por que tu estás triste? Por que tu estás angustiada? Eu digo para você que em breve você vai louvar ao Senhor novamente. Por que tu estás inquieto, minha alma? É um tempo de nós andarmos no Espírito e darmos resposta para a alma e dizer: aquieta-te, a minha alma. Talvez você não está sabendo como lidar com os seus sentimentos, mas eu quero te animar e te encorajar e dizer: entra na vida do Espírito, entra num diálogo oferecendo subsídio para essa alma e dizendo: eu faço sossegar a minha alma. Olha o que ele diz no 2, ele continua falando assim: fiz sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Olha só, uma criança desmamada, querido. O que isso fala? Você já viu como que é uma criança desmamada? Uma criança desmamada, ela fica ali no seio da mãe, amamentando, sugando aquele leite. Quando você menos espera, os braços vão se soltando, ela vai relaxando e ela vai soltando aquilo e apagando num sono tão doce, tão meigo. Assim Davi estava dizendo: olha, eu estou fugindo de um rei, um homicida, alguém que está querendo me matar, que está querendo dar cabo da minha vida. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz sossegar a minha alma. Eu sei lidar com as ameaças, eu sei lidar com as pressões, eu sei lidar com as lutas. Ei, líder, eu quero dizer para você, se você está na sua casa e está me ouvindo, o Espírito Santo quer te ensinar a andar no Espírito para você saber lidar com as ameaças, com tudo isso que nós estamos vivendo. Faça calar e sossegar a sua alma como uma criança desmamada, como uma criança que está ali se alimentando e não está preocupado. Uma criança, querido, que está nessas condições, ele não está preocupado com nada. Ele nem sabe se o perigo está perto ou está longe. Davi está dizendo: a minha alma tem que andar nessas condições. É essas condições que Deus quer dar para nós, querido. Uma condição de entrega, uma condição de dizer: nós temos o controle. Gênesis 1:26 diz o quê? Crescei, dominai, multiplicai, enchei a terra. A posição nossa do homem é a mesma do jardim. Eu quero ir fechando com essa fala aqui, querido. Olha só, esse é um tempo onde Deus não quer que nós venhamos focar nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Esse é um tempo para você, líder, que está aí na sua casa me ouvindo. É um tempo de você tirar os olhos. A Bíblia diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu prossigo, Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Não deixa nada tirar você do foco. Eu digo para você, todas as vezes que nós lembrarmos de alguma palavra referida a Adão lá no jardim, quando esse se relacionava face a face com Deus, você sabe o que aconteceu depois da queda? Eles foram tirados dali, eles foram removidos daquele lugar, mas aquele lugar continua. E o que faz a diferença não é o lugar, não é o paraíso, mas o que faz a diferença é a divisão que nós carregamos aqui dentro, é a revelação que carregamos aqui dentro. Se Cristo está dentro de mim, se eu me relaciono no meu espírito com Ele, querido, posso passar por o que eu passar, mas a diferença vai ser: eu sei em quem tenho crido. Aquieta minha alma, calma-te, fica tranquilo, nós vamos sair dessa e vamos sair muito mais maduro. Deixa eu falar para você aqui. João, quando ele é lançado lá na ilha de Pátmos, ele tem as grandes revelações do Apocalipse. Você vai ler no capítulo 1, 2, o 3 até o 4. Nos primeiros capítulos 1, o 2 e o 3, ele começa a ver o problema das igrejas, né?
Se você abrir rapidamente comigo para a gente ganhar tempo, só anota aí esses textos para a gente ir ganhando tempo, porque já está findando aqui meu horário. Graças a Deus, sou muito grato por você que me permite aí falar e você está me ouvindo, né? Olha só o que ele fala. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Escreve estas coisas, assim diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança. Olha só, João começa a ver muitas virtudes, muita coisa legal. Mas no versículo 4 ele diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte, que você abandonou seu primeiro amor. Interessante, se você for ler o restante dos outros capítulos, o 3 e aqui no 2, se você ainda continuar, você vai ver que João, ele está vendo muitas dificuldades. E eu sabe que eu digo para você, tem acontecido nesses últimos dias, por conta dos desesperos, por conta de muitas informações, de muito barulho. Pessoas estão se desesperançando, estão ficando desesperadas, olhando os problemas e dizendo: a igreja parece que está acabando, está tudo sendo consumado. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como João estava olhando os problemas, olhando as dificuldades da igreja, mas chega um momento aonde no capítulo 4, o Senhor se revela para ele de uma forma, mostrando uma saída. E olha só o que ele diz, versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, eis que havia uma porta aberta no céu. Querido, olha só, depois de todos esses problemas que João viu da igreja, eu acredito que mesmo eles tendo sido arrebatados do seu espírito, vendo todas essas problemáticas, a alma dele estava triste, ele estava angustiado, tanto problema, mas no capítulo 4, quando ele vai começar a olhar o trono de Deus, o trono da graça, meu irmão, ele vai ver as pedras que constituíam o fundamento dos céus, a beleza da santidade do Senhor, a glória. Ele começa a dizer: depois destas coisas, depois destes problemas, depois de todas essas lutas, depois de tudo isso que nós estamos enfrentando, o Senhor está dizendo: eis uma porta aberta. Foi isso que Jesus falou. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Encontrará pasto e encontrará descanso. Querido, é um tempo de passar por esta porta mais uma vez e dizer: eu quero ir para os recônditos desse ambiente. Era isso que João estava vendo. Talvez a alma dele estava muito aflita com tudo quanto era problema. Mas agora ele diz: a primeira voz que eu ouvi era como de uma trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha só, versículo 2. Imediatamente eu me achei em quê? Em espírito. Quando nós vivemos só pela nossa alma, nós vamos ver os problemas, dificuldades, porque a alma só consegue ver isso. A alma, ela é muito cretina, ela é muito desonesta, ela é muito cheia de vaidade. Você viu o texto que eu li para você de Eclesiastes, Salomão dizendo: vaidade de vaidade. Sabe o que significa a palavra vaidade? Vazio. Salomão escreveu e disse: eu estou muito vazio. Aqui o João, tendo a visão, ele também está com a alma dele angustiada, vendo um monte de problema. Mas aqui diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Esse que estava sentado era semelhante no aspecto da pedra de jaspe ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto a esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos. Olha só, várias vezes a palavra espírito, os 7 espíritos. Eu fui
despertado em espírito. Deus está querendo nos levar para uma dimensão maior, querido. Chega de olhar os problemas, olha para o trono. Isaías, quando estava olhando os problemas, o rei Ezequias morreu, né? No ano da morte do rei Ezequias. Aí quando ele entra no templo, ele diz: eu vi o Senhor assentado. Sabe, eu quero despertar você, para você andar em espírito, para você buscar a dimensão do trono, porque é do trono que vem a resposta, é do trono que virá a saída. Deus está como dizendo para ele: vem para cá, tem uma porta, eu quero elevar o nível, te achega para aqui, chega de problema, chega de tantas coisas ruins, é hora de vir para o meu trono. Querido, você que está em busca de paz de espírito, de sossegar a tua alma, de encontrar felicidade, eu vou finalizar com essa fala. A resposta para Salomão era: não existe felicidade aqui. Sabe o que é a felicidade? Felicidade é apenas um lampejo da eternidade que está dentro do meu e do seu coração. A eternidade clama, a eternidade fala de consciência, consciência de que tem um trono, e diante desse trono nada mais importa a não ser entregarmos a Ele nossas coroas e dizermos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Querido, tem esperança para a sua vida, tem esperança para o seu coração. Aquieta minha alma, faça essa alma sossegar como uma criança que está sendo amamentada. Que Deus te abençoe, querido. Fica na paz de Cristo. Vive essa palavra, pratique essa palavra. Entra para o teu secreto, vai em busca do trono. É do trono que vai vir toda a plenitude de gozo, de alegria. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.